Gente, quem conseguiu colocar em prática aquilo que nós falamos na semana passada? Como eu disse, a nossa live, né, toda quarta-feira, então sejam muito bem-vindas, né, todos que estão aqui. Toda quarta-feira às 19 horas eu tenho encontro marcado com vocês. E olha, dificilmente eu vou furar, hein? Hoje eu tô com Covid. Mesmo com Covid eu tô aqui e a gente vai levar essa live até o fim. Quem aqui já teve Covid? Ixi, esse Covid tá voltando, né, gente? Mas eu tô de boa, graças a Deus tá tudo bem. Gente, vamos lá? Olha só, o objetivo das nossas lives de quarta é fazer com que os assuntos sejam direto ao ponto e que todo assunto que eu trouxer, que vocês possam pôr em prática durante a semana. Então, o objetivo é trazer conhecimento, trazer informação, né, direto ao ponto e que você possa praticar durante a semana. Esse é o objetivo. Não adianta nada, como eu disse na semana passada, eu adoro uma live quando o assunto me interessa. Mas lives muito extensas ou lives que não dão resultado pra gente, sabe, frustra, né? Ruim, é frustrante e, sei lá, não gosto muito. Patrícia está em Boston. Ok, gente, o pessoal aqui do time vai falando, quem é que tá fazendo comentário. Patrícia esteve com a gente semana passada, tá de novo, seja bem-vinda, muito obrigada por estar presente. E o pessoal vai falando aí nos comentários, a gente vai dando umas pausazinhas e vai falando com vocês também, tá? Mas voltando ao assunto, né? Toda live nossa vai ser direta ao ponto e vai deixar uma atividade para durante a semana, tá? E também o objetivo é que o nosso time vai ajudar vocês a colocar em prática durante a semana. Então, quem está no grupo de mães de adolescentes vai receber essa orientação, tá? Então, eu, a Mara, nós todas estamos aqui empenhadas em ajudar você a colocar em prática aquilo que eu estou ensinando nas quartas-feiras, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente adolescente. Hoje, uma quarta-feira, véspera de um feriadão, amanhã é 7 de setembro, deve ter muita gente que vai emendar o feriado aí, pegar a sexta, pegar o sábado, né, e descansar um pouco mais. Que não é o meu caso, mas eu vou estar estudando. Olha só, gente, nós vamos falar sobre os segredos da mente do adolescente. E olha, conhecer o cérebro do adolescente, né, para mães, pais, as pessoas que estão ali no contato com adolescentes no dia a dia e até mesmo o próprio adolescente é importante. Por quê? Porque o jovem, principalmente o adolescente, ele pode aprender a aproveitar ao máximo as oportunidades dessa fase da vida. Ele pode aprender a pensar melhor, a sentir melhor e a se comportar melhor. E ele passa a entender que tudo que ele sente não é só com ele, é com ele e com todos os adolescentes. Então ele passa a compreender melhor a fase da adolescência, certo? E olha, o cérebro do adolescente ele é maravilhoso. A adolescência ela é a fase de ouro das vidas dos nossos filhos, as nossas, né? As nossas já passou, mas a adolescência é a fase de ouro da vida dos nossos filhos e ela tem que ser nutrida, apoiada e desenvolvida. Então, gente, a gente vai começar entendendo melhor como funciona o desenvolvimento do cérebro na adolescência. E, gente, só no início dos anos 2000 é que a neurociência e o desenvolvimento da neurociência, né, é que focou os interesses no desenvolvimento do cérebro e nas pesquisas, né, pesquisa com cérebro vivo. Então, assim, no ano 2000 para cá é que iniciou os avanços da tecnologia, dos exames de imagem. Então, de lá para cá é que evoluiu muito mais o estudo e as pesquisas. Nós temos pesquisas no mundo inteiro. E isso só faz alavancar cada vez mais o conhecimento, né, sobre o cérebro do adolescente. A adolescência é uma fase desafiadora. É uma fase diferente das vidas, né? E é um período que compreende
e traz mudanças físicas, emocionais e sociais muito intensas. As três mudanças são muito intensas, né? Quem aí percebe uma mudança muito intensa na vida do filho? Fala aí pra mim, vamos falar no comentário. Acha que é mais mudança física, acha que é mais mudança social ou acha que é mais emocional? Não é só o hormônio, gente, não é só o hormônio que está em ebulição. E não tem muita diferença de menino e menina, tá? A adolescência é um período que muda, mas muda para ambos. Tem umas diferencinhas, mas são muito pequenas. E, gente, com esses estudos avançando, né, desde 2000 então, com os avanços das tecnologias, com exames, né, mais certeiros de imagem, né, chegando aí para ajudar os pesquisadores, os neurocientistas, então começou a compreender melhor umas partes do cérebro, né, não só do adolescente, mas de todos nós, mas focou muito na parte do córtex pré-frontal. E foi se entender então que essa parte do nosso cérebro, que é a que nós vamos falar hoje, é uma fase, é um período, não é uma fase, desculpem, é uma área, né, do nosso cérebro que ela é extremamente importante. E em todas as espécies vivas, nos humanos, ela é a área que é a maior, sabe? A parte do córtex pré-frontal é proporcionalmente maior do que em todas as outras espécies. E ela é responsável por uma gama de funções cognitivas de alto nível, tá? Então, como, por exemplo, tomada de decisões, planejamento de curto, médio e longo prazo, o que eu vou fazer daqui uma hora, o que eu vou fazer amanhã ou daqui um ano, inibição do comportamento, comportamentos inapropriados, até como evitar como eu vou dizer algo para alguém, interação social, compreensão das outras pessoas, autoconsciência, ou seja, essa área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, é responsável por muita coisa no nosso cérebro. E ele é a parte do filtro, principalmente do filtro. E acontece que essa área, ela é a última região a se formar. Eu vou explicar como que isso funciona. A adolescência, então, é dos 13 aos 24 anos de idade, certo? E o nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente. E o córtex pré-frontal, ele está bem aqui na frente, bem aqui na nossa testa. Eu vou representar daqui a pouco com as mãos e vocês vão entender melhor. Mas ele só finaliza a maturação, o desenvolvimento final, ele termina nessa parte. Então, ou seja, a última parte a finalizar o processo é o córtex pré-frontal. Eu acabei de falar para vocês que ele é uma área do nosso cérebro extremamente importante por várias funções cognitivas de alta complexidade e principalmente relacionadas às interações humanas. E se a gente entende que ela é a última parte a se formar e que a adolescência vai até os 24 anos, porque o cérebro só finaliza a sua maturação ao final dos 24 anos, quer dizer que a última parte, então, a ficar desenvolvida completamente é o córtex, né? Então, olha só, gente, vou explicar como que funciona com a representação da minha mão, tá? Então, entenda que isso daqui é a representação de um cérebro. A voz está um pouco rouca, gente, vocês me perdoem, mas às vezes preciso de uma aguinha, esse covidinho. Vamos lá. Entenda que aqui é o tronco encefálico, tá? E entenda que essa parte aqui é o córtex e essa região da minha mão aqui na frente é o córtex pré-frontal, tá? Então aqui nós temos o córtex, ele pega todinha a nossa cabeça até a parte aqui da nossa testa e os meus dedos na frente eles representam então o córtex pré-frontal. Aqui dentro da minha mão eu tenho a representação do sistema límbico, tá? É uma representação só. E o meu dedo, meu polegar, representa a amígdala. A amígdala que faz parte aqui do sistema límbico, que está dentro do cérebro.
nada a ver com a minha garganta, tá bom? A amígdala, ela é uma parte do nosso cérebro que ela é a responsável pelos sentimentos mais primitivos que nós temos, que é o de medo e de raiva. E ela é que faz toda a nossa devolutiva de tudo que a gente recebe de informações. O que acontece é que quando o córtex pré-frontal, o nosso cérebro está inteiro ligado, ele então é como se protegesse a amígdala, tá? Então o córtex ele vem e ele faz esse trabalho aqui de proteger a amígdala. Então todo estímulo que um adulto recebe, ele primeiro passa pelo córtex pré-frontal antes de chegar na amígdala. Ele está completamente maduro e antes de chegar na amígdala, ele passa pelo córtex pré-frontal. No adolescente, isso acontece de outra maneira. O córtex pré-frontal ainda não está completamente maduro. Ele não está desenvolvido ao ponto de fazer o filtro. Então, às vezes acontece de chegar direto na amígdala e aí as respostas aos estímulos externos, né? Como, por exemplo, você xinga um adolescente, você critica ou julga, que é o que eu falo muito para as minhas mentoradas. Gente, adolescente não gosta de crítica, de julgamento. Por quê? Ele não consegue ainda fazer esse filtro, vai direto para a amígdala dele. E quando você critica ou julga, ele te responde com medo ou com raiva. Então, isso explica muita coisa, não justifica, mas explica muito dos comportamentos, né, de um adolescente. Então, o que acontece muito, gente, ele ainda não está com o córtex pré-frontal totalmente amadurecido, só vai acontecer no final dos 24 anos de idade. E quando ele responde para você com comportamentos agressivos, muitas das vezes é porque bateu direto na amígdala, no sistema límbico dele, e não passou pelo córtex pré-frontal, mesmo porque fisiologicamente ele ainda não está amadurecido. Então, essa live de hoje, gente, eu trouxe, porque eu costumo falar muito o seguinte: a gente precisa conhecer para compreender. Então, muitos dos comportamentos dos adolescentes são porque a gente não conhece as transformações que estão ocorrendo. Então, isso que eu trouxe para vocês é um pouco do conhecimento de neurociência, de como funciona e está funcionando, né, as transformações que estão ocorrendo aí no cérebro do adolescente. Isso é um pouquinho, tá? É um pouquinho do que está acontecendo no cérebro do adolescente. Eu vou deixar para vocês também como dica o livro Cérebro Adolescente, do Daniel Siegel. Assim, né? Ok, todo mundo tá vendo. Esse livro também depois eu mando para vocês uma foto no grupo, todo mundo vai ter em mãos. Esse é o livro que para toda mentorada eu falo, gente, precisa começar por ele. Leia principalmente o capítulo 2, inicialmente. Ele começa no capítulo 1, é claro, mas o 2 ele é essencial para toda mãe de adolescente. A gente tem muita informação nesse livro que é muito importante e faz a gente compreender melhor, né, os comportamentos, faz a gente se relacionar melhor e criar conexões mais profundas com os nossos filhos, né? Então, gente, o assunto da aula de hoje é os segredos da mente adolescente, principalmente falando sobre o córtex pré-frontal, que é uma área extremamente importante de todo pai, toda mãe, todas as pessoas envolvidas com os adolescentes terem conhecimento, certo? Eu vou trazer para vocês agora uma curiosidade. Antes eu vou explicar mais uma vez, toda a nossa live ela vai ser sempre direta ao ponto. Sempre lives curtas, rápidas e diretas mesmo, para uma explicação mais rápida para vocês utilizarem no dia a dia. A curiosidade eu falei pouco, né, do desenvolvimento do cérebro, eu falei uma parte, eu falei só sobre o córtex pré-frontal. Mas nós temos várias outras coisas acontecendo, nós temos a poda neural, nós temos a mielinização e temos mais um monte de outras coisas acontecendo. Se tem muita coisa acontecendo no cérebro adolescente, muita transformação, eu estou falando só do cérebro, né? Por que será? Na verdade, eu vou fazer a pergunta de outra forma, tá? Tem muita coisa acontecendo no cérebro adolescente. A pergunta que eu ia trazer para vocês relacionadas à curiosidade é o seguinte: a maioria das
pessoas falam que o adolescente é muito preguiçoso, né? Que o adolescente, o jovem é muito preguiçoso, tem muito sono, né? Geralmente muito sono. De manhã já acorda com sono e vai para a escola com sono. Alguém aí sabe me explicar o motivo desse sono? Isso tem um motivo. Será que alguém vai responder aí nos comentários, Washington? Pode ver pra gente aí se alguém responde o motivo desse sono. Vamos ver se alguém responde. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Será que alguém acerta? Não, ninguém acertou. Vamos lá então? Olha só, gente. É muita transformação acontecendo no cérebro do adolescente. Muita. E quanto mais transformação vai acontecendo no cérebro do adolescente, mais energia esse cérebro gasta. E se ele gasta muita energia, ele precisa de quê? Quando a gente gasta muita energia, a gente precisa de quê, gente? A gente precisa de descanso. Então, se gastou muita energia fazendo toda essa transformação, o cérebro precisa de descanso. O adolescente ele precisa de mais horas de sono do que um adulto. Então, tem estudos que falam que mais 4 horas, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Mas fica aí uma curiosidade para você. Gente, então é isso, eu trouxe o assunto direto e eu vou deixar um desafio da semana. Quem não conseguiu fazer na semana passada, chama a gente aí no grupo, a gente ajuda vocês. Mas essa semana é algo bem simples, como eu sempre digo para as minhas mentoradas. Não adianta nada você vir participar de uma live, de você participar de uma mentoria e você compreender se você não colocar em prática. Não adianta nada você não desdobrar com seus filhos e com a sua família. Então, o desafio dessa semana, sabe qual é? Tudo isso que você aprendeu hoje sobre o córtex pré-frontal do adolescente, você vai explicar para o seu filho ou para sua filha. Você vai sentar com ele e explicar, pode até usar a mãozinha explicando como é que funciona. Gente, esse livro está também disponível na internet, é simplesinho de baixar e até de comprar, ele é super baratinho, ele também explica essa questão com as mãos. Então, o desafio da semana é, acha um momento e explica isso para o seu filho. Ele vai compreender melhor quais são as mudanças que estão acontecendo, né, as transformações do cérebro dele e principalmente entender que isso não acontece só com ele, isso acontece com todo adolescente, tá? Então nós vamos encerrando a nossa live hoje, não tem comentário. Por que tem Jovens Brilhantes e não as mães inspiradoras? Ah, tá, por que tem a logo Jovens Brilhantes e não Mães Inspiradoras, gente? Bom, eu sou especialista no desenvolvimento humano para adolescentes. Nós temos um programa de desenvolvimento para jovens brilhantes, né? Mentira, para adolescentes, que chama Jovens Brilhantes, né? O programa Jovens Brilhantes é um programa que já teve início. Você pode se inscrever o seu filho. E quem quiser mais informações pode me chamar o time, que a gente explica como que funciona, tá? É um programa para ele se desenvolver, para ele achar sua essência, para ele descobrir suas habilidades, desenvolver os seus talentos. É um programa de vida, de construção de vida. É sensacional. Quem quiser saber mais informações aí me chama que eu explico melhor, tá bom? Gente, então é isso. Eu agradeço muito, tá? Bom feriado para todo mundo. Eu espero que vocês possam descansar e quem vai estudar ou quem vai trabalhar, que também tenha um bom estudo e um bom trabalho, tá bom? Beijo, até a próxima.